meus queridos alunos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu vi que poucos assistiram a primeira aula, né? Então eu queria que vocês começassem a me dar um retorno em relação às aulas. Se vocês ainda não assistiram porque ainda não tiveram tempo, ou porque não estão conseguindo acessar, né? Então eu preciso desse retorno de vocês. Eu peço que vocês, por favor, me retornem por e-mail, né? Passando essas informações, porque eu fiquei preocupada, porque por enquanto foi um número bem baixo de alunos que acompanharam a primeira aula, né? Então, eu gostaria de entender, né, quais dificuldades que vocês estão tendo nesse momento. Eu esqueci de comentar na aula anterior que o conteúdo que a gente está vendo aqui nas videoaulas é o mesmo conteúdo que estava previsto para as aulas presenciais, né? Então, inclusive, eu estou seguindo os mesmos slides que eu já tinha disponibilizado para vocês lá em material de aula, né, no SWAP da disciplina. Então, essas aulas estão sendo elaboradas com base naqueles slides, né? Então, quem quiser acompanhar os slides, eu já havia enviado para vocês, é aquele mesmo material. Assim que a gente encerrar essa primeira parte, eu vou disponibilizar os novos slides para vocês, tá? Mas por enquanto a gente continua naquela apostila parte 1, né, que é o material que eu já tinha colocado lá no SWAP para vocês. Então, por favor, não deixem de me dar esse retorno. Eu vou atualizar no guia de estudo, né? Na verdade, quando vocês assistirem essa aula, eu já terei atualizado. Vou incluir lá um link para a gente realizar encontros, né, através do Meet. Não sei se vocês já usaram essa ferramenta. Acredito que sim, que outros professores também estão utilizando. Né? O Google Meet permite que a gente converse em tempo real, né? Um bate-papo em tempo real. Né? Então, eu vou colocar lá para vocês o link para acesso, é só clicar no link, acessar, vou colocar lá o dia e o horário, né? Provavelmente eu vou seguir o horário da aula mesmo. Se vocês tiverem dificuldade de acessar nesse horário, depois vocês me avisem que a gente pode estar agendando outros horários, tá? Que eu acho que é importante a gente ter esse momento, às vezes, para compartilhar em conjunto as dúvidas, né? Às vezes para que eu possa passar algumas orientações adicionais para vocês, né? E principalmente qualquer dificuldade que vocês estejam tendo, seja em relação ao acesso ao conteúdo ou no material que a gente está vendo mesmo, no conteúdo das aulas. Tá? Então, eu vou disponibilizar no guia de estudos, tá? Façam o possível para tentar acompanhar. Eu sei que no momento são muitas disciplinas que vocês estão acompanhando, né? Mas vocês precisam tentar criar aí um planejamento, né? Para conseguir acompanhar os estudos, acompanhar os materiais que estão sendo disponibilizados, né? Porque eu sei que realmente são muitas disciplinas. Né? E estou à disposição no que eu puder estar ajudando vocês nesse momento. Mas aí eu preciso que vocês me deem um retorno em relação a isso, né? Então, fica aguardando o contato de vocês por e-mail ou através do nosso encontro no Google Meet, tá bom? A gente começou a falar sobre o modelo entidade-relacionamento, né? Também conhecido como MER. Através do modelo entidade-relacionamento, a gente vai gerar um modelo gráfico, né, que vai ser um diagrama entidade-relacionamento, que a gente chama de DER. Esse diagrama entidade-relacionamento vai representar, né, os dados e os relacionamentos existentes entre eles, né, mapeando aí uma situação que a gente tem no mundo real. E a gente viu que ele surgiu lá na década de 70, foi criado pelo Peter Shen, né, lá nos Estados Unidos, e desde então passou a ser amplamente utilizado e até hoje é uma das ferramentas de modelagem mais utilizadas, né, na área de banco de dados. E um dos principais motivos desse sucesso do modelo entidade-relacionamento é que ele tem uma proposta relativamente simples,
né? Os conceitos, né, são simples, mas através disso a gente consegue representar de maneira bem fiel à realidade, a gente consegue representar os dados, suas relações, né? Então, por isso que esse é um dos principais motivos do sucesso do modelo entidade-relacionamento. Bom, e como que a gente cria esse diagrama do modelo entidade-relacionamento? Utilizando elementos gráficos. Né? Então, nós temos uma entidade, né? O primeiro conceito que a gente viu é o conceito da entidade, que é um conjunto de elementos. Né? Esses elementos geralmente são eventos, seres ou coisas. Né? E como que a gente representa esse conjunto de elementos no diagrama? Através de retângulos. Né? Então, as entidades são representadas através de retângulos. Nós temos aqui alguns exemplos, né? Entidade cliente, entidade produto, entidade funcionário, entidade ordem de produção. Lembrando, gente, então, que a entidade ela é um conjunto de elementos. Né? Então, por exemplo, lá na entidade produto, eu vou armazenar um conjunto de produtos. Né? Então, eu não vou armazenar um único produto. Ali eu vou ter, né, o armazenamento de dados de vários produtos. E assim por diante. Entidade cliente, vários clientes. Entidade funcionário, vários funcionários, né? Dessa forma que a gente vai realizar o armazenamento. Nós temos também um conceito importante que é o conceito de atributo. Né? Muitas vezes, as entidades, a gente precisa incluir algumas características dessas entidades, desses elementos que estão armazenados na entidade. Né? Podem ser atributos ligados à entidade, mas também a gente pode estar utilizando atributos em relacionamentos também. A gente logo já vai ver isso, tá? Então, essas propriedades dos atributos, essas propriedades da entidade, elas são armazenadas em forma de atributos, tá? No diagrama, como que a gente representa um atributo? A gente representa graficamente através de elipses. Né? Então, aqui o exemplo da entidade funcionário, onde eu tenho, né, onde eu vou armazenar um conjunto de funcionários, ou seja, dados de vários funcionários, quais atributos que eu vou armazenar desse funcionário? Quais propriedades, quais características que eu vou armazenar desse funcionário? Vou armazenar aqui no exemplo, conforme o exemplo, vou armazenar a matrícula, o nome e a data de admissão do funcionário. Né? Então, esses são os exemplos do nosso... esses são os atributos do nosso exemplo. Né? Então, aqui eu vou, na hora de cadastrar um funcionário, eu vou colocar lá matrícula, nome e data de admissão. E assim por diante, poderia ter vários outros atributos representados aqui. Tudo depende da necessidade que a gente tem ali, qual é a demanda que a gente está atendendo com o nosso banco de dados. Um outro conceito importante que a gente já comentou é o conceito da chave primária. A chave primária ela vai ser um atributo ou o menor conjunto de atributos que é capaz de distinguir cada entidade. Então, lá no exemplo do funcionário, o que eu consigo, voltando aqui, com qual ou quais desses atributos eu consigo identificar, distinguir cada funcionário. Nesse exemplo aqui, o nome não seria indicado para ser definido como chave primária do funcionário, porque pode acontecer de que eu tenha dois funcionários com o mesmo nome. Não tem nenhuma restrição em relação a isso. Então, por esse motivo, eu não posso usar o nome para identificar cada entidade funcionária. Da mesma forma que a data de admissão também não seria adequada para a chave primária. A data de admissão é a data que o funcionário foi contratado.
Eu posso ter vários funcionários contratados na mesma data, né? Não tem restrição em relação a isso. E aí nós temos então o atributo matrícula. Né? O que é a matrícula do funcionário? É exatamente ali um código, uma identificação única, né, que vai identificar unicamente cada funcionário. Ou seja, nesse exemplo aqui que nós temos, a matrícula é a chave primária, né, da entidade funcionário. Toda entidade tem que ter uma chave primária, tá? A gente vai ver isso, a gente vai falar mais sobre isso e também veremos mais exemplos, tá? E como que a gente representa graficamente, como que eu identifico a chave primária? A gente sublinha, tá? No caso aqui a matrícula, se eu sublinhar aqui a matrícula, eu estou indicando que aqui é a chave primária, esse atributo é a chave primária. Depois eu vou mostrar exemplos em que a gente tem mais de um atributo que compõe a chave primária, né? Que um único atributo não é suficiente para identificar unicamente cada entidade. Mas são casos mais específicos, né? Na maioria das vezes a gente tem um único atributo que vai ser definido como chave primária da entidade. Bom, o que é um relacionamento? Desculpa, gente. O relacionamento, né, é a ligação que eu tenho entre entidades, entre dados que estão armazenados. Né? Como que a gente vai armazenar, a gente vai representar graficamente esse relacionamento? Através de losangos. Né? Então, a gente representa através de losangos no nosso diagrama. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Entidade mãe, relacionamento tem, filho, entidade filho. Né? Então, o relacionamento é representado através de um losango, né? E aqui eu tenho as entidades representadas pelos retângulos. Né? No caso aqui, eu estaria armazenando conjuntos, né, de mães, ou seja, dados de várias mães, e na entidade filho, dados de vários filhos. Né? Então, essa é a representação que nós temos aqui. Os outros exemplos, né, homem casado com mulher, então o relacionamento aqui é o casado, funcionário recebe salário, relacionamento recebe, tá? A gente vai ver que os atributos podem ser colocados também nos relacionamentos, tá? Eu vou mostrar exemplos para vocês disso. Por exemplo, aqui, ó, homem casado com mulher. Um atributo que eu poderia colocar aqui no relacionamento casado seria a data do casamento, porque é uma característica, né, uma propriedade do relacionamento. Não é só do homem nem só da mulher, é do casamento do homem com a mulher, nesse exemplo aqui. Né? A gente vai estar vendo mais exemplos relacionados a isso. Um outro conceito importante, né, que a gente precisa trabalhar dentro do modelo entidade-relacionamento é o conceito de cardinalidade. Né? Quando nós temos aí um relacionamento entre duas ou mais entidades, né, o número de ocorrências de uma entidade que está associado com ocorrências de outra entidade determina a cardinalidade. Então, a cardinalidade é o número de ocorrências que eu tenho, né, entre essas duas entidades. O que isso quer dizer na prática? Nós temos, né, nós temos aqui 3 tipos de cardinalidade, né, que eu vou estar passando para vocês. E como que a gente define a cardinalidade de um relacionamento? A gente vai fazer a leitura do relacionamento da esquerda para a direita, né? E depois a gente vai fazer no sentido contrário também. A gente vai fazer a leitura da direita para a esquerda. Então, como que eu defino a cardinalidade de um relacionamento? Homem casado com mulher. Eu sempre começo com um elemento. No caso, então, um homem pode ser casado com uma única mulher ou ele pode ser casado oficialmente com mais de uma mulher. Vamos considerar ali, né, em termos legais,
né, ele pode estar casado com uma única mulher, né? Tem países, locais que até permitem situações diferentes dessa, mas considerando aqui no Brasil, né, o homem ele pode estar casado com uma única mulher. Então, fazendo a leitura da esquerda para a direita, um homem pode estar casado com uma única mulher, não pode estar casado com mais de uma. Né? Essa leitura que a gente está fazendo. Então, eu coloco o número 1 do lado esquerdo e o número 1 do lado direito, para representar a cardinalidade. Agora, eu vou fazer a leitura inversa. Começo com 1 do lado da mulher. Então, uma mulher, ela pode estar casada com um ou mais homens, né, em termos legais. No caso, então, ela pode estar casada com um único homem. Então, por isso ficou 1 e 1. Eu sei que aqui no primeiro exemplo não faz tanto sentido porque deu 1 em tudo, né? Depois a gente vai ver os casos onde não dá 1 em tudo, né? Mas então deu o valor 1 para todas as leituras que foram feitas. E como que eu defino o resultado da cardinalidade? Então, fiz a leitura da esquerda para a direita, fiz a leitura inversa da direita para a esquerda, e agora eu vou fazer, né, a verificação dos valores que foram obtidos. Para a entidade homem, eu tive, né, o número 1 na primeira leitura e o número 1 na segunda leitura. Qual que é o resultado? O resultado eu pego o maior valor. No caso, como deu 1 nos dois, então eu pego 1. E agora analiso a entidade mulher. Quais foram os resultados que eu obtive nas duas leituras? 1 na primeira leitura, 1 na segunda leitura. Então, o resultado é 1. Então, esse é o relacionamento, essa é a cardinalidade que a gente chama de 1 para 1. Né? A leitura é 1 para 1 e a gente representa dessa forma, 1, 2 pontos, 1. Tá? Então, esse é o exemplo da cardinalidade de 1 para 1. Segundo tipo de cardinalidade que nós temos é a cardinalidade 1 para muitos. Tá? Muitos, ou seja, mais de 1, a gente representa através da letra N. Tá? Então, aqui, vamos... o raciocínio que a gente vai utilizar, né, é o mesmo. A gente faz a leitura nos dois sentidos, né, para obter os valores e analisar o resultado. Então, aqui eu tenho um exemplo. Time possui jogadores, tá? Então, aqui, eu sempre começo com o valor 1, né, na hora de fazer a leitura. Então, um time possui um ou mais jogadores, né? Então, normalmente, aqui também, gente, é um exemplo, né? A gente não especificou time de quê, que tipo de jogador, né? Mas, em geral, é dessa forma mesmo, né? Os times em geral. Né? Se é um time, quer dizer que tem mais de um jogador. Então, um time pode possuir muitos jogadores, não apenas um. Então, eu represento pela letra N. Né? Eu fiz a primeira leitura. Na segunda leitura, que é no sentido inverso, da direita para a esquerda, eu começo com um jogador. Ele pode possuir um ou mais times. Né? Aqui também a gente tem que contextualizar a situação para a gente entender. Vamos pensar um time de futebol, né? Um time aí do Campeonato Mineiro, por exemplo. Né? Então, o jogador, ele pode ter mais de um time? Né? Ele pode estar ligado a mais de um time? Não. Né? Então, um jogador, ele possui um único time. Né? Então, nessa contextualização, essa seria a análise que a gente faz, né? Então, representa aqui 1 e 1. Para definir o resultado, para chegar na cardinalidade de 1 para muitos, o que eu tenho que fazer? Analiso, então, a entidade time. Quais foram os valores que eu obtive? 1 e 1, nas duas leituras. Então, o resultado é 1. Para a entidade jogador, quais foram os valores que eu obtive? Muitos e 1. Né? Então, eu pego o maior valor para o resultado. Então, no resultado vai o muitos, que a gente representa pela letra N. Então, o resultado obtido para a cardinalidade desse relacionamento, né, time possui jogador, é 1 para muitos, representado por 1, 2 pontos, N. Né? Então,
Eu posso ter também, gente, um para muitos, muitos para um, e acaba que a cardinalidade é a mesma, o que vai depender da posição ali das entidades que nós temos, né? Se o jogador estivesse do lado esquerdo e o time do lado direito, seria muitos para um, né? Então, seria o mesmo tipo de cardinalidade que a gente encontraria aqui. Terceiro tipo de cardinalidade. Cardinalidade muitos para muitos, né? Que no caso aqui a gente representa por N, dois pontos N, né? Alguns autores utilizam M, né? M de Maria, dois pontos N de navio, né? Mas tem autor que usa NN mesmo, né? Que a gente colocou NN. Então vamos aplicar o mesmo raciocínio, a leitura nos dois sentidos, indicando ali os valores possíveis, né? E analisando o resultado através dos valores de cada entidade. O nosso exemplo aqui é o seguinte relacionamento: aluno cursa disciplina. Então, vamos pensar a situação de vocês enquanto alunos, tá? Alunos do curso Técnico em Informática do Instituto Federal, do IF de Minas Campos Passos, tá? Então, aqui, vou fazer a leitura do lado esquerdo para o lado direito. Um aluno, ele pode cursar apenas uma disciplina ou mais disciplinas, né? No caso, ele pode cursar mais disciplinas. Então, eu coloco 1 para aluno, N para disciplina. Eu só colocaria 1 para disciplina se ele obrigatoriamente pudesse cursar uma única disciplina. Ele não tem opção de cursar mais disciplinas. No caso, a nossa situação não é essa, né? Ele pode cursar mais disciplinas, por isso que a gente colocou o N aqui na disciplina. Agora, a leitura no sentido inverso. Eu tenho a entidade disciplina e uma disciplina, ela é cursada por um único aluno ou ela pode ser cursada por mais alunos, né? Muitos alunos. Então, como a gente tem as turmas, né? Uma disciplina, ela pode ser cursada e normalmente ela é cursada por vários alunos. Então, eu coloco 1 para disciplina, N para aluno. Analisando o resultado final, né? Então, eu pego aqui entidade aluno. Quais foram os valores obtidos nos dois sentidos de leitura? Na primeira leitura eu tive 1, na segunda eu tive N, né? Muitos. Sempre pego o maior valor, né? Então, aqui para o resultado veio N, veio muitos. Entidade disciplina, vou analisar da mesma forma. Quais valores foram obtidos nos dois sentidos de leitura? N na primeira leitura, muitos na primeira leitura, 1 na segunda leitura. Então, eu pego o maior valor que é N. Então, o resultado final obtido para esse exemplo de cardinalidade foi N para N, ou seja, muitos para muitos. Essa é a cardinalidade do exemplo do nosso relacionamento, aluno, curso, disciplina, né? Representado aqui por N, dois pontos N, muitos para muitos. Eu quero que depois vocês me passem as dúvidas, tá? Em relação às cardinalidades. Vou passar depois também um exercício para vocês praticarem, né? Vou deixar vocês praticarem e vou fazer a correção do exercício, né? Gravar a correção para vocês. Mas tentem fazer, é importante que vocês tentem fazer exatamente para que vocês identifiquem quais são as dúvidas, né? Porque às vezes no exemplo ficou claro, mas na hora que eu pego, né, um exercício para resolver, aí pode surgir alguma situação ali que gere dúvida, né? Então é praticando que a gente vai conseguir identificar e sanar todas essas dúvidas. Além da cardinalidade dos relacionamentos, nós temos também uma classificação dos relacionamentos, né? O primeiro tipo de relacionamento que nós temos é o chamado relacionamento unário. O que seria um relacionamento unário? Um relacionamento unário é aquele que envolve uma única entidade. É um tipo bem específico que não é muito comum da gente encontrar, né? Mas existe. Então, um exemplo aqui, né?
Pessoa é uma entidade e aqui o relacionamento é casado com, então uma pessoa é casado com outra pessoa. Né? Então aqui lembrando que eu vou ter, né, um conjunto de pessoas e aqui eu tenho, né, por exemplo, o marido, a esposa, né, todos estão cadastrados na entidade pessoa e o relacionamento casado com. Então esse é um exemplo onde eu tenho uma única entidade envolvida no relacionamento. Então, nesse tipo de situação, a gente classifica o relacionamento como unário. Segundo tipo de relacionamento, né, na nossa classificação, nós temos também os relacionamentos binários. Né? Como o próprio nome já sugere, é um relacionamento que vai envolver duas entidades. Né? Então, aqui um exemplo. Funcionário produz produto. Né? Então, a maioria dos exemplos que a gente viu até agora foram de relacionamentos binários. Né? Na verdade, é o tipo de relacionamento mais comum, é o que a gente mais vai encontrar nos nossos modelos entidade-relacionamento, né? Desde os bancos de dados mais simples até os mais complexos, o que a gente mais vai encontrar são os relacionamentos binários, tá? E também são os mais práticos, né, da gente trabalhar aí no dia a dia mesmo, né? Então, além de ser o mais comum, ele é o mais prático também. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos duas entidades, entidade funcionário, entidade produto, e o relacionamento que envolve essas duas entidades, por isso, então, que eu classifico esse tipo de relacionamento como relacionamento binário. Terceiro tipo da nossa classificação é o relacionamento ternário. Né? O que é um relacionamento ternário? É um relacionamento que envolve três entidades. Né? Então, o próprio nome, né, já dá a ideia do que representa essa classificação. Então, no nosso exemplo aqui, eu tenho entidade funcionário, entidade ferramenta e entidade produto. Então, aqui eu tenho um relacionamento que envolve essas três entidades. O funcionário produz o produto utilizando determinada ferramenta. Então, eu tenho um relacionamento que vai envolver, que vai ligar essas três entidades. Tá? Não é muito comum, né? Claro que tem situações que a gente precisa trabalhar com relacionamentos ternários, né? Mas como eu disse, o tipo de relacionamento mais comum que a gente vai encontrar é o binário. Bom, gente, aqui os mais comuns, né, que a gente tem são os relacionamentos binários, mas pode acontecer, né, de casos mais específicos, a gente encontrar um relacionamento unário, um relacionamento ternário. Temos também, né, assim por diante, né, o relacionamento quaternário. O que seria o relacionamento quaternário? Um relacionamento que envolve quatro entidades. Né? Um exemplo aqui, entidade funcionário, entidade ferramenta, entidade produto, entidade máquina. E eu tenho aqui um relacionamento que envolve essas quatro entidades. Né? Aqui como que eu faria a leitura? Né? Na verdade, percebam que já vai ficando um pouco até mais confuso, né? Não fica tão simples como o relacionamento binário. Mas aqui seria o seguinte, ó, o funcionário produz um produto utilizando uma ferramenta e operando uma máquina. Então, aqui eu tenho as quatro entidades envolvidas através desse relacionamento. Né? Então, tem situações em que vai ser necessário um relacionamento desse tipo, né? Envolvendo quatro entidades. Bom, então a gente viu aí a classificação, né? São quatro tipos, né, de relacionamentos que a gente tem na classificação: unário, binário, ternário e quaternário. Lembrando que o mais comum, que é o que a gente vai trabalhar mais também, é o relacionamento binário. Dando sequência aqui ao nosso conteúdo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os atributos de relacionamentos. Né? Eu já havia comentado com vocês que além de poder colocar atributos
nas entidades, a gente também pode estar colocando atributos nos relacionamentos, né? Então, a gente pode caracterizar os relacionamentos através de atributos. Como os relacionamentos são normalmente ações realizadas ou a se realizar, ou dependências entre as entidades envolvidas, cada atributo que caracteriza essas associações normalmente representa algum dos seguintes aspectos, né? Então, quando a gente tiver atributo de relacionamento, normalmente eles serão de um desses tipos aqui, né? Será um atributo quantificável, ou um atributo temporal, ou um atributo explicativo, um atributo espacial ou um atributo referencial, né? É o mais comum, não necessariamente só pode ser desse tipo, tá, gente? Mas esses são os mais comuns. O que seria um atributo quantificável? Eu vou especificar a quantidade de elementos que a associação utiliza, ou utilizou, né? Ou realiza ou realizou, né? Então, ali, no exemplo que a gente viu, funcionário produz produto. Eu poderia ter um atributo lá no relacionamento produz, um atributo quantidade, porque eu quero saber quantos produtos cada funcionário produziu, né? Então, seria um exemplo. Então, esse é um tipo de atributo quantificável. O segundo tipo que nós temos aí de atributo seria o atributo temporal. Né? O temporal no sentido de data, né? De período, né? De tempo. Então, eu poderia ali ter uma data, ou data de início, data de fim, intervalo de tempo, né? Então, eu tenho ali data de admissão, ou no próprio exemplo ali do funcionário produz produto, né? Nesse relacionamento produz, eu poderia colocar uma data, em qual data que aquele produto foi produzido, né? Então, seria nesse sentido. Um terceiro tipo de atributo que normalmente é colocado em relacionamentos é um atributo explicativo, né? O que seria um atributo explicativo? Seria uma descrição de como ou por que foi realizada ou se realiza a associação. Vamos voltar ao exemplo do funcionário produz produto. Ali eu poderia ter uma descrição do processo de produção daquele produto, né? Poderia ser um exemplo. Então, esse seria um exemplo de atributo explicativo, tá? O quarto tipo que nós temos aqui de atributos de relacionamentos é um atributo espacial. Espacial no sentido de localização, né, daquela associação, daquele relacionamento. Voltando, então, ao exemplo do funcionário produz o produto. Eu poderia ter ali no relacionamento produz um atributo local, onde o funcionário produziu o produto, né? Então, ali seria uma descrição da localização da produção do produto, né? E o quinto tipo, né, que normalmente é utilizado de atributo em relacionamento, seria um atributo referencial, né, que seria a indicação do agente daquela associação. Nesse caso do funcionário produz o produto, o agente, né, da associação já seria o funcionário, né? Eu poderia colocar ali como referencial um atributo, ali se eu tiver uma máquina, né, utilizada na produção, eu poderia colocar como um atributo no relacionamento, né? E assim, depende muito da situação. Depois à medida que a gente for criando os modelos, né, e atribuindo aí os relacionamentos, colocando os atributos, a gente vai sempre classificando, olha, esse atributo aqui é quantificável, esse é temporal, né, esse aqui é referencial, né, a gente sempre vai identificando dessa forma. Mas então, quando a gente fica em dúvida, né,
que tipo de atributo que é interessante ser colocado em um relacionamento, normalmente vai enquadrar em um desses 5 tipos, tá? Dando sequência aqui, nós temos agora a parte de abstração de dados, né? O que seria abstração? É o ato de separar mentalmente elementos de uma totalidade complexa, seja material, representação ou fato real. Então, o que seria essa separação dos elementos que a gente pode estar fazendo, essa abstração dos dados? Nós temos aqui 2 tipos de abstração de dados. Nós temos a especialização e a generalização. O que seria uma especialização e o que seria uma generalização? Nesse mesmo exemplo aqui, a gente tem tanto a especialização quanto a generalização. Vamos supor que aqui a gente não tem a representação conforme o modelo entidade de relacionamento, tá? É só para a gente entender o conceito da abstração. Eu tenho aqui, né, pessoas, por exemplo, a entidade pessoa, e se eu quiser fazer uma divisão, né, dessa entidade, pessoas, eu poderia, por exemplo, dividir em mulheres e homens, né? Seria um exemplo de divisão. Então, esse processo de fazer essa divisão, eu estou fazendo uma especialização, né? Estou pegando pessoas e dividindo em 2 grupos. Esse é o processo de especialização. O processo inverso, que seria pegar aqui mulheres e homens e agrupar em pessoas, né, em uma entidade pessoa, é o processo de generalização, né, quando eu pego e faço o agrupamento, né, desses elementos, então eu estou realizando uma generalização. Exemplos muito comuns assim da gente encontrar em banco de dados são entidade pessoa. Às vezes eu tenho pessoa física, pessoa jurídica, né? Então eu tenho essa especialização, divisão de pessoa física ou pessoa jurídica, né? Por quê? Se eu estiver armazenando dados de uma pessoa física, são alguns dados que eu vou armazenar. Agora, se eu estiver armazenando dados de pessoa jurídica, que é empresa, né? Eu tenho outros dados, né? Por exemplo, pessoa jurídica tem CNPJ, pessoa física não tem. Pessoa física tem CPF, né? E assim por diante. A gente vai trabalhar com outros exemplos, tá? O importante agora é a gente entender esse conceito. O que seria a especialização e o que seria a generalização, né? Então, a especialização é quando eu pego e faço uma divisão, né, em grupos menores, e a generalização é o inverso, quando eu pego grupos menores e faço, né, a união em um grupo maior. Então, gente, aqui nós temos, né, o conceito, especialização é uma abstração que permite subdividir um grande conjunto de elementos em conjuntos menores de acordo com padrões estabelecidos pelas necessidades da aplicação. Já a generalização é a abstração inversa da especialização, ou seja, agrupa-se conjuntos de elementos com alguma semelhança semântica, né, em um conjunto maior. Claro, gente, que tem que ter sentido, né, a gente tem que ter ali características semelhantes para conseguir fazer esse agrupamento, senão não tem sentido, né, fazer o agrupamento. E a divisão, a especialização também. Né? Eu só vou fazer a divisão se eu tiver ali algumas características diferentes, né, nos 2 grupos para justificar aquela divisão. Aqui outro exemplo, tá, para a gente entender um pouquinho melhor esse processo de especialização e generalização, e também para a gente entender que a gente pode ter vários níveis, né, de especialização e generalização. Então, eu tenho aqui, né, um grupo de animais. Esse grupo de animais eu estou subdividindo em animais aéreos, animais terrestres e animais aquáticos, né? Então, eu fiz o que aqui? Um processo de especialização, né? Porque eu fiz uma divisão
em grupos menores. E aí eu peguei aqui o grupo de animais terrestres, né? Então aqui, terrestre é animal e é terrestre. E agora eu estou subdividindo novamente em grupos menores. Eu peguei os animais terrestres e dividi em répteis e mamíferos, né? Então também um outro exemplo de especialização. Agora, a leitura inversa aqui seria o processo de generalização. Se eu pego, né, os répteis e os mamíferos e agrupo, né, em animais terrestres, então aqui eu estou generalizando. Se eu pego animais terrestres, aéreos e aquáticos e agrupo todos, né, num mesmo conjunto, então eu tenho aqui, né, o conjunto de animais. Então seria o processo de generalização. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos, né? Tanto a cardinalidade, os atributos, a especialização, a generalização, né? Que são as abstrações de dados. E a ideia agora é a gente tentar praticar através desse exercício, tá? Eu vou encerrar a aula nesse exercício porque eu quero que vocês tentem representar essas situações, né, num diagrama entidade-relacionamento. Então, o que é o exercício? Olha só, represente em um diagrama entidade-relacionamento as situações abaixo e indique a cardinalidade dos relacionamentos. Tá? Então, a gente tem aqui algumas situações. O que eu quero que vocês façam? Peguem aí um papel, um lápis e tentem representar. Tá? Eu vou dar um exemplo e uma dica, né, até para que vocês que não cometam um erro que é comum, né, no primeiro exercício que a gente faz desse tipo. Vou pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Ana é filha de Paulo. O que seria a primeira coisa que às vezes a gente pensa? Vou fazer então uma entidade Ana, uma entidade Paulo e um relacionamento filha. Né? Claro que a gente tem que usar a representação gráfica conforme a gente viu aí na aula, né? Nessa aula e na aula anterior. Entidade representada através de retângulos, relacionamentos representados através de losangos. E acho que aqui não tem nenhum atributo, né? Mas no caso, se tivesse atributo, seria representado através de elipse. Tá? Não é dessa forma que eu falei que vocês vão resolver essa letra A do exercício, tá? Como que seria uma solução? Lembrando que às vezes para uma mesma situação eu posso ter mais de uma solução, né? Eu posso resolver de uma forma, um colega de vocês pode resolver de outra forma e não quer dizer que está errado, tá? Eu posso ter mais de uma solução para a mesma situação. Um exemplo então aqui de solução para situação da letra A seria filha possui pai, né? Porque eu tenho que pensar que eu vou representar uma situação, eu vou criar um diagrama para que eu possa armazenar essa situação, representar essa situação, mas não de maneira específica, ali colocando, né? A gente nunca vai criar uma entidade com o nome da pessoa, né? Eu tenho que pensar que aquela pessoa está representando o que nessa situação, né? Ali a Ana está representando o que nesse exemplo? Ela é uma pessoa, tudo bem? Poderia ser assim, pessoa possui pai, né? Então assim, mas aí para ter sentido aqui, eu colocaria como solução filha possui pai. Né? Então, um exemplo para vocês pensarem, eu quero que vocês tentem fazer aí as outras alternativas, né? Os outros itens aí do exercício, para praticar e verificar se vocês realmente estão entendendo o conteúdo, tá? Eu vou encerrar essa aula nesse ponto, né? Na aula seguinte eu já vou começar com a correção desse exercício, vou resolver e vou explicar ali a solução para vocês, né? E seria muito importante que vocês me dessem o retorno, né? Participem aí, pode mandar e-mail ou participa lá do Meet que eu coloquei o link lá para vocês, né? Para tirar as dúvidas
Mas tentem fazer, gente. É no momento que vocês sentarem para tentar solucionar o exercício que vão surgir as dúvidas, né? Porque até então vocês podem estar entendendo a partir dos exemplos que eu estou apresentando nas aulas, mas na hora de pegar para fazer o exercício, aí sim pode surgir dúvida, tá? Que é um processo natural, o processo natural é esse mesmo, né? Através das dúvidas também que a gente vai aprendendo, tá? Então, bons estudos para vocês, tá? Continuo à disposição no e-mail, não deixem, né, não fiquem com dúvidas, tá? E participem também do atendimento que vai ser realizado através do Meet, tá? Bons estudos então e se cuidem.